Falarei sobre os anjos caídos. Apocalipse 12 verso 4. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Li apenas essa parte do versículo, porque a outra parte do versículo já é outra revelação. Essa palavra diz que Satanás levou a terça parte dos anjos com ele. Não sabemos quantos anjos Deus criou no céu para fazer as contas, tirando a terça parte do total de anjos criados por Deus. Vamos dar um exemplo para facilitar o nosso entendimento que é limitado. O céu é eterno e nunca saberemos quantos anjos tem lá. Isso é fora do entendimento humano, e cabe a quem tem o conhecimento infinito que é Deus. A nossa mente é tão limitada, que para compreendermos o mundo espiritual, precisamos de números, porque tudo que é infinito e eterno, foge da nossa capacidade humana de entender os mistérios de Deus. Por isso que Deus revela apenas um pontinho de seus mistérios ao seu povo para que compreenda, e esse pontinho de revelação, quando chega ao nosso conhecimento, se torna uma grande revelação que, se formos escrever, dá mais de um livro grosso. Para facilitar o entendimento dos irmãos, irei trabalhar com estatísticas de números só para esclarecer as nossas dúvidas, porque nunca entenderemos o que é o infinito, e sobre quantos anjos Deus criou, fica impossível compreendermos. Deus não me revelou quantos anjos ele criou, mas irei dar um exemplo com números só para facilitar a nossa mente limitada e a nossa pequena compreensão. Imaginemos que Deus tenha criado 960 trilhões de anjos no céu. É um número de anjos absurdo, mas conhecendo o poder infinito de Deus, ele pode ter criado muito mais do que isso. Então a irmã Helena irá criar esse número de 960 trilhões. Não foi Deus quem revelou. É uma suposição para eu poder explicar a revelação, porque sem ter um número para se basear, fica difícil explicar as revelações. Vamos supor que Deus tenha criado 960 trilhões de anjos, e desses trilhões, Satanás arrastou a terça parte dos anjos. Fazendo as contas, chegamos à conclusão de que, se formos tirar a terça parte de anjos que se contaminou dos 960 trilhões, chegaremos em um total de 320 trilhões de anjos que caíram na Terra. Esses 320 trilhões de anjos que foram contaminados por Satanás, perderam os seus lugares lá na mansão celestial e estão na Terra. Eu creio que tenha mais de 320 trilhões de demônios sobre a Terra, mas esse número de 320 trilhões para 8 bilhões de habitantes na Terra, dá para uma multidão de demônios possuírem um corpo só desses 8 bilhões. Mas desses 8 bilhões de habitantes, temos que tirar os cristãos verdadeiros que eles não têm acesso para possuírem. O nosso planeta tem 8 bilhões de pessoas, que perto desses 320 trilhões de demônios que estão sobre a Terra, é a mesma coisa de comparar uma formiga com um elefante, porque existem muito mais demônios do que pessoas no mundo. Os 320 trilhões de demônios, embora seja um número pequeno e limitado para Deus, para nós é como milhares e milhares, como nuvens pretas de gafanhotos. Os 320 trilhões de demônios na Terra. Vocês têm a ideia de quantos milhares e milhares deles são? Vendo esse número parece que são poucos, mas com certeza a quantidade encheria a Terra, e ainda sairia do planeta Terra, ficando no espaço sideral do universo, que são as potestades dos ares. Dos 960 trilhões de anjos criados, menos os 320 milhões que foram para o lado das trevas arrastados pelo dragão no céu, ficaria 640 trilhões de anjos que se conservaram na pureza e continuaram ao lado de Deus. Lembrando que esse número de 960 trilhões é meu, para facilitar a matemática da irmã Helena, que dividiu o número 960 de 3. E teve como resultado 320 trilhões de anjos caídos. Tudo isso que estou fazendo é uma suposição para facilitar a nossa mente humana. Eu coloquei essa suposição, de que no céu restaram 340 anjos que não se corromperam, mas acredito que no céu tem muito mais que 640 anjos. Isso é a prova de que somos tão pequenos, que para explicar precisamos de números, e na eternidade as coisas são infinitas e inumeráveis. As maravilhas de Deus não podem ser contadas. O mundo espiritual é sem fim, e foge da nossa realidade de pensamentos.
Vamos trabalhar com números só para entender a revelação que quero passar. Desses 640 anjos que não se corromperam, outros se desviaram do propósito de Deus e não foram enganados por Satanás, mas eles deixaram de cumprir os seus objetivos dados por Deus na terra. Esses são os piores demônios que não estão na terra, e foram presos no abismo infernal, que é um lugar reservado no inferno só para eles. Judas 1, verso 6. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Esses demônios não foram enganados pelo dragão, mas se corromperam, é o que o versículo diz, e não estão na terra igual os outros demônios, mas foram aprisionados por serem perigosos. No livro de Apocalipse, Deus tem me revelado coisas ocultas. Já sobre a passagem de Judas estar ligada com a passagem de Apocalipse 12 do dragão, Deus não me revelou se estão ligadas. Então eu irei interpretar o versículo de Judas como está na Bíblia, sem fazer ligação com a passagem do dragão do Apocalipse. Eu não tenho todo o conhecimento e nem todas as revelações. Sou uma pessoa humana que depende de Deus. Sou pequena, sou um pequeno ponto de luz nesse mundo de escuridão. Sobre Judas 1 verso 6. Esse é o meu entendimento, de que esses demônios não têm ligação com aquele 1/3 que foi arrastado pelo dragão. É o que nesse versículo está dizendo, que eles não guardaram as suas santidades originais, mas pode existir uma ligação com 1/3 dos anjos que foram arrastados pelo dragão. Isso é mistério que só Deus sabe dizer, mas no livro de Judas explica diferente, que eles não foram arrastados, mas que se corromperam. Se Deus me revelar que faziam parte dos 1/3, eu irei fazer outro vídeo afirmando, mas no momento prefiro ser fiel à interpretação do livro de Judas, que não tem relação com esse 1/3 de anjos arrastados pelo dragão. Irei trabalhar com números para facilitar a compreensão. Dos 640 trilhões de anjos que não se corromperam, vamos supor que desses 1/4 são os demônios que não guardaram as suas habitações e não mantiveram as suas santidades originais. Dos 640 trilhões de anjos que sobraram, tirando 1/4 desses que se corromperam, iríamos dividir pelo número 4, e o resultado dos anjos que se corromperam é de 160 trilhões de anjos. Então vamos supor que esses 160 trilhões de anjos são os que estão presos no abismo, e que serão soltos na abertura da 5ª trombeta. Na verdade, no mundo espiritual alguns estão sendo soltos, por causa da magia dos altos bruxos de grandes escalões, mas são poucos. Eu não acredito que cheguem 1000 demônios que estão sendo soltos pelas aberturas do mundo espiritual. É claro que Deus permite, mas a maioria irão ser todos soltos de uma vez, quando a chave do poço do abismo for dada a Abaddon, e 160 trilhões de demônios soltos na terra, é igual a um formigueiro quando ataca um pedacinho de doce, mas acredito que exista mais de 160 trilhões de demônios presos, e nas minhas contas e não de Deus, dos 640 trilhões de anjos, 160 trilhões foram presos, ficando a serviço de Deus, 480 trilhões de anjos trabalhando para o reino da luz. Parece pouco 480 trilhões, mas se aparecer essa quantidade no mundo, nenhum homem pode contar, mas para Deus é pouco. Por isso acredito que mesmo os anjos se rebelando contra Deus e indo para o reino das trevas, no céu tem muito mais de 480 trilhões de anjos, fora os animais celestiais, animais com asas que falam e outros. Agora iremos pensar que dos 320 trilhões de demônios que estão sobre a Terra trabalhando, eles precisam se organizar para trabalhar na Terra. Afinal, o planeta Terra é grande de norte a sul, leste e a oeste. Os demônios têm que se dividir para atrapalharem a obra de Deus de crescer na Terra. Eles se dividem em legiões para cada tipo de pecado, cada tipo de religião e seitas. Cada legião irá trabalhar com um tipo de pecado na Terra, e cada legião irá trabalhar em seitas do engano. Eu sei que só no pecado sexual, tem milhões de demônios que trabalham só nessa área. Os demônios da área sexual se dividem em grupos. Uns trabalham na fornicação, que é o sexo antes do casamento.
Outro grupo trabalha na área de adultério, que é a traição conjugal entre maridos e esposas. Outros grupos levam as mulheres para serem prostitutas profissionais e acompanhantes de luxo. Outros grupos levam os homens a serem afeminados, se tornando homossexuais, transexuais, lésbicas e bissexuais. E na área da tecnologia tem demônios que se dividem em grupos. Uns corrompem através de jogos de aplicativos, outros através de sites de relacionamento, outros através do Facebook e WhatsApp, outros através de sites eróticos e outros através de falsos canais evangélicos do YouTube, e canais do mundo que não são evangélicos. Desses canais que não são evangélicos, só os canais de animais e da natureza para ter conhecimento da criação de Deus. Então existem grupos de demônios da tecnologia que trabalham em diversas áreas. Isso mostra que eles são bem organizados para destruírem a humanidade. Existem X estratégias de organizações demoníacas. Vou dar um exemplo dessas organizações, na qual eu vi quando estava do outro lado. Falarei sobre a união estratégica chamada de União das Trevas para Destruição. Tem os demônios do sexo, na qual eu falei que eles se dividem em grupos para destruição na área sexual. E também tem os demônios da tecnologia, que se dividem em agrupamentos para destruição espiritual dos crentes. O sexo virtual ao vivo através das câmeras de um computador, celular ou notebook. Observe que tem os demônios da área sexual agindo na mente da pessoa, mas a mesma pessoa usa a tecnologia para fazer o sexo. Então os demônios da tecnologia entrarão em ação, porque eles colocarão na mente da pessoa para ligar para a pessoa e fazer o sexo. A tecnologia foi o meio de pecado para isso acontecer. Houve uma união de dois agrupamentos de demônios, os demônios da área do sexo com os demônios da área da tecnologia, chamada de União das Trevas. É a mesma coisa de um jovem ir para um site de pornografia e ver vídeos pornográficos. Ali tem um demônio da tecnologia que está soprando em sua mente e injetando desejos libidinosos em seu coração. E quando ele ver aquele vídeo de sexo, os demônios do sexo entram em ação. Se ele for solteiro, um grupo de demônios da fornicação. Se for casado, vai ser um grupo de demônios do adultério. Se for uma moça assistindo, um grupo de demônios da prostituição que pode colocar em seu coração para ser uma prostituta de boate, casa noturna, ou ser uma acompanhante de luxo, ou ser uma prostituta que oferece o seu corpo apenas por prazer, igual muitas jovens do funk que fazem isso. Outras por bebidas e drogas se vendem, inclusive no funk. Essa música de profanação sexual. Tem os demônios da música profana que trabalham com os demônios do sexo. União das trevas para a realização de um mesmo propósito. Agora eu pergunto, isso acontece com as igrejas que estão na graça? Não posso dizer que todas as igrejas devem se unir, porque nem todos são de Deus. Tem igrejas de homens sem fundamentos da sã doutrina. Tem igrejas empresas e tem igrejas maçônicas e satanistas. Mas entre as igrejas da graça, mesmo com as formas de fazerem as suas reuniões, sejam diferentes, o importante não é a maneira de trabalhar, e sim que estão na graça. Mas essas diferenças impedem que exista uma união da luz. Mas as trevas não trabalham assim quando querem destruir alguém. Os demônios de grupos diferentes têm planos diferentes. Suas ideias demoníacas não são iguais, mas eles se unem, e aquelas ideias diferentes de um grupo são acrescentadas às ideias do outro agrupamento. As diferenças se unem e os planos malignos aumentam. Eles não se dividem, eles multiplicam as suas forças. Eles não subtraem as suas ideias, eles somam as suas ideias de destruição. Por isso que as igrejas dos dias de hoje, por fazerem ao contrário, se dividindo e subtraindo, cada um se separando do outro, a igreja está fragilizada e está em baixa. E assim o reino das trevas não se dividem, mas se solidifica para deter a expansão do evangelho verdadeiro. E não existe discórdia, porque aquele grupo de demônio é inferior ao outro grupo que é mais superior. Igual tem nas igrejas, umas querendo ser maior do que as outras, e não se unem e nem a paz de Jesus dão. Os demônios do grupo inferior se unem com os demônios do grupo superior para a destruição da igreja. Para eles, o único inimigo que atrapalha os planos de Satanás é a noiva do Cordeiro na terra. Os agrupamentos de demônios do sexo não são da tecnologia.
O fato de um grupo não pertencer àquele grupo, as estratégias dos demônios do sexo são passadas para os demônios da tecnologia para colocarem em suas redes como mulheres sensuais no Facebook. Os demônios do sexo pedem para os demônios das músicas profanas colocarem letras de sexo, e assim, começa a ter uma conexão das trevas entre os grupos. Eu já vi em visão depois que me converti, um demônio feminino do sexo sair da sua área de atuação e falar com um demônio do Facebook. Esse demônio feminino entrou dentro da página do Facebook, só para lançar dardos na mente e nos corações dos homens que gostam de ficar curtindo fotos de mulheres sensuais. E esse mesmo demônio feminino depois entrava em uma música de funk, através do ar do som que saía de uma caixa de som, e todos os que ouviam as letras dessa música, eram seduzidos pelas batidas e pelas letras que desciam no coração. Eu via como os jovens que ouviam o funk, eram hipnotizados através dos ouvidos. O som maligno que saía por causa daquele demônio, entrava nos ouvidos e subia até o cérebro. A música teve efeitos positivos no cérebro, liberando dopamina, atingindo o neurotransmissor mais conhecido como hormônio do prazer, causando um efeito de hipnose controlando a mente da pessoa. Muitos se enganam em pensar que os efeitos de hipnose só acontecem através dos olhos. Também acontecem pelos ouvidos. São janelas espirituais e pequenos portais de entrada do mal. Espiritualmente falando, a hipnose não está nos olhos, e sim no cérebro que comanda todo o corpo. Por isso é que dá para hipnotizar uma pessoa através dos ouvidos, porque tudo que ouvimos e assistimos sobem para a nossa mente. E aquele demônio feminino que é uma espécie de pomba gira saía de sua área de atuação, e conversava com os demônios da música profana e com os demônios das redes sociais para poderem atuarem ali, em uma área que não pertencia a ela, união das trevas. E em cada pecado, tem grupos de demônios que trabalham com soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, heresia, mentira, aborto, adultério, apostasia, blasfêmia, furto, divórcio, masturbação e pornografia. Cada pecado desses, existe uma organização demoníaca que trabalha para manter as almas presas. Por isso é que é tão difícil a renúncia. Em cada religião também existe agrupamentos de milhões de demônios que trabalham para disseminar as religiões. O espiritismo kardecistas, espiritismo africano, bruxaria, hinduísmo, islamismo, jainismo, judaísmo, concóquio, catolicismo e panteísmo. Dentro das religiões que negam a Jesus como o Deus que rege o corpo, quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, só no corpo desse homem tinha uma legião. Imagine quantos demônios trabalham dentro de uma seita satânica, quantas legiões tem na feitiçaria, na umbanda ou na maçonaria. Se o gadareno tinha uma legião, imagine em lugares que atraem demônios e invocam eles fazendo alianças. O que temos que entender é que, dentro de cada religião que não servem a Jesus, tem milhões de demônios, e os líderes dessas seitas não conhecem a hierarquia inteira e só conhecem alguns demônios. Até no mundo das trevas existem mistérios. Eles não se revelam assim não, imitam a Deus que não se revela a qualquer um. Na antiga religião egípcia, tinha 48 entidades que os egípcios adoravam e conheciam, mas por detrás dessa religião, existia milhões de demônios que trabalhavam nessa seita, na qual só os 48 ídolos foram revelados que são os demônios de baixo escalão que se passaram por aqueles deuses que são Amon-Ra, Osíris, Ísis, Horus, Sekhmet e outros. No Egito Antigo, dos 48 deuses que foram apresentados à seita, 18 eram os principais e os mais importantes. Conhecendo o mundo espiritual das trevas, essa religião tinha milhões de demônios, um agrupamento só para aquela seita, e os demônios de alto escalão que estão no topo da hierarquia da seita não foram revelados, só os de baixo escalão da seita. Cada religião tem milhões de demônios que trabalham naquele sistema religioso. Se um pai de santo falar dos orixás para um satanista, ele não vai entender. E se o satanista falar das entidades de sua religião como Sete, Moloque, Titã, Prometeu, o pai de santo não vai entender. Cada religião tem os seus demônios. Um demônio não pode trabalhar no satanismo, umbanda,
bruxaria Wicca, maçonaria e outras religiões. Quando me converti, os crentes me diziam quais orixás e exus eu trabalhava. Eu respondia assim: essas entidades são da Umbanda e Candomblé. Eu era uma bruxa Wicca, e trabalhava com outro agrupamento de espíritos malignos. Nunca fui uma mãe de santo, eu era uma bruxa. O demônio que aparecia para mim quando era uma bruxa se chamava Vapula, e quando falei para uma mãe de santo que era uma vizinha minha que tinha um espírito auxiliar com esse nome, ela disse que não existia, porque nunca baixou em seu terreiro. Eu respondi a ela assim: é claro que não baixou em seu terreiro, esse espírito não faz parte da sua religião, ele é da bruxaria. E ela duvidou da sua existência. Quando eu levei ela para o altar dos espíritos que tinha feito no meu quarto, eu invoquei o espírito, e ela, que tinha o dom da vidência, viu ele e ficou espantada. E fica claro que cada sistema religioso tem os seus espíritos que trabalham para os que servem ao sistema. Todas as religiões apresentam quais são os seus deuses que serão adorados. Se for 15 imagens ou estátuas a serem apresentadas, o líder daquela religião irá apresentar as 15 entidades como ídolos aos novatos, que adorarão como seus deuses. Todas as religiões têm uma certa quantidade de deuses que são apresentados aos novos membros da seita, mas pode por detrás daqueles 15 deuses que eles pensam que só existem em sua religião, está milhões de demônios que regem aquela seita, e eles não conhecem o agrupamento que contém nuvens negras de espíritos das trevas, sobre os nomes dos trilhões de anjos caídos. Eu acredito que eles no céu tinham nomes que tinham a ver com os seus trabalhos ou missão para Deus. Quando se rebelaram, perderam os nomes de suas missões, e receberam os seus nomes que têm a ver com as suas rebeldias contra Deus. Satanás, Diabo, Dragão e Serpente foram os nomes que Lúcifer recebeu depois de sua rebelião. Deus dá os nomes para as suas criaturas que ainda lhe pertencem, mas quando se rebela contra a sua autoridade, ele tira o nome celestial que tem significado da missão, e dá outro nome que tem a ver com a queda da criatura. Igual eu disse em outro vídeo, temos um novo nome lá no céu, que tem a ver com a nossa missão aqui na Terra, e o que iremos fazer no céu quando estivermos lá. O nosso novo nome está ligado com o que vamos fazer na eternidade. Aqui na Terra, temos o nosso nome terreno de nascimento carnal, e no céu, temos o nosso nome quando nascemos espiritualmente na Terra, e se configura esse nascimento no registro do céu. Quando saímos da presença de Deus, perdemos esse novo nome igual os anjos caídos perderam, e ficamos com os nossos nomes terrenos, que significa que pertencemos a esse mundo, que nascemos na carne e morreremos servindo a ela. E se não somos espirituais, não podemos herdar o céu. Isso significa que não recebemos nomes celestiais por não sermos nascidos de Deus, ficando os nomes dos nossos nascimentos carnais. Os anjos caídos, por perderem as suas moradas nas mansões celestiais, também perderam os seus novos nomes e receberam os seus nomes das trevas, e muitos desses nomes são conhecidos na Terra, e em muitas religiões. Os anjos caídos receberam nomes com as suas missões aqui na Terra. Sobre os nomes de entidades, quero dizer que cada religião tem os seus nomes de seus ídolos, que em cada religião tem os seus nomes. As entidades da feitiçaria Inca são Inti, Viracocha, Pachamama, Supá e outros. As entidades dos indígenas brasileiros são Tupã, Jaci, Guaraci, Aquanduba e outros. As entidades do shintoísmo são Amaterasu, Tsukiyomi, Susanoo, Kami e outros. As entidades do hinduísmo são Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Ganesa e outros. As entidades da Umbanda são Oxalá, Oxum, Oxóssi, Iemanjá e outras. No Candomblé tem as entidades Xangô, Ogum, Omulu e outros que são apresentados para o espiritismo afro-brasileiro. No Candomblé parece que eles trabalham com 12 orixás que são apresentados. Não conheço muito essa religião por não fazer parte, só ouvi falar que são 12 que são apresentados. E dentro desses 12 tem o líder, o cabeça na hierarquia dessa religião. Mas no mundo espiritual, esses 12 estão abaixo na hierarquia dos espíritos das trevas. Por que eu afirmo isso? Porque a maioria dos espíritos que são dos terreiros eles incorporam, e entidades fortes não podem possuir os corpos.
Os líderes não fazem isso. Os espíritos que se dizem chefe de um agrupamento de espíritos, esse mesmo chefe possui um corpo, e se ele incorporar não pode ser o chefe. Um líder tem um poder de negatividade tão forte, que a possessão é mortal. Nos terreiros as entidades são apresentadas em formas de imagens, e o pai ou mãe de santo colocam os ídolos em algum lugar na casa. Mas fora dessas imagens que são apresentadas, existem milhões de entidades que nunca foram apresentadas nos terreiros. Espíritos que estão no topo da hierarquia e nunca apareceram para nenhum pai de santo, mas dão a missão para os mais fracos se revelarem. Em todas as religiões são assim. Existe uma hierarquia de milhões de espíritos, que o maior líder da seita não vai conhecer. No hinduísmo é assim, nas religiões indígenas também. No budismo eles pensam que só adoram o Buda, mas existe uma hierarquia de demônios que trabalham no budismo. Um pai de santo disse a mim assim: eu conheço todas as entidades que trabalham no meu terreiro e na minha religião, tenho todas as imagens, e todos que conheço já baixaram no meu terreiro, e já contei nos dedos quantos já se manifestaram aqui. Ele disse que o chefe dos guias dele é Ogum. Eu respondi: dentro da sua religião, sim, mas existe um maioral que está muito acima dele na hierarquia, o que está no topo da pirâmide e que comanda os milhões. E ele ficou pensativo e disse que iria fazer um teste. Eu, que era uma bruxa de outro segmento, que já tinha tido experiência de revelação de espíritos que nunca tinha visto na religião que seguia antes, eu disse a ele: faz um teste para ver se não existem entidades ocultas que ainda não se manifestaram ao Senhor. E um dia ele estava na roça de seu pai, e fez um teste invocando o maioral da hierarquia que estava acima de Ogum. Esses são os relatos dele que me falou. Às 18 horas da tarde uma árvore balançou e as folhas começaram a cair. Quando invoquei o desconhecido que acredito que está acima do líder Ogum na qual servia, nunca senti uma presença tão forte, e a energia dessa entidade me empurrou para trás. Tive uma visão de um homem de quase 3 metros que descia dos ares. Ele era negro e tinha asas de pássaro branca. Seus olhos eram azuis, e cabelos curtos igual de um homem negro, mas os cabelos eram brancos, e o seu corpo físico era atlético como o desses homens de academia sem camisa, e a sua roupa era uma tanga de índio feita com penas brancas de pássaro, e seus sapatos também eram feitos de penas. E pousou no chão e olhou para mim. Eu perguntei o nome dele, pois não o conhecia, e ele me respondeu assim: eu me chamo Zamia Conchumegan, e comando todas as entidades que trabalham para você lá dos ares. O seu chefe de cabeça é submisso a mim. E aquela entidade subiu para os ares dizendo que pertencia aos ares, e nunca mais apareceu a mim. Ele disse que fui privilegiado porque ele nunca se revelou a ninguém, e se apresentou como um dos chefes supremos. Eu não tenho nenhuma imagem dele no terreiro. Segundo o depoimento desse pai de santo que relatou a mim no ano de 1996, vendo o depoimento desse pai de santo, fica claro que existe uma hierarquia de espíritos em cada religião, mas os que se revelam são os que têm os menores cargos. Os mais importantes que ficam no topo da pirâmide espiritual não se revelam. Agora imagine saber os nomes dos trilhões e trilhões de anjos caídos que caíram na Terra. Isso é impossível, mas os demônios da nobreza que estão no topo da hierarquia podem revelar os seus nomes pela primeira vez. Nomes que nunca ouvimos falar em nenhuma religião. Os bruxos que alcançaram um patamar muito alto no mundo das trevas. Um demônio de alto grau na hierarquia pode se revelar pela primeira vez para o bruxo e dizer o seu nome, e só se revela para esse bruxo e para mais ninguém, porque são poucos que alcançam um nível muito alto na bruxaria negra, e por ter trilhões e trilhões de anjos caídos, por mais profundo que um bruxo vá no mundo espiritual das trevas, ele nunca irá conhecer todos os demônios só da sua religião e saber todos os nomes de todos eles. Sempre terá novidade de novos nomes sendo revelados. Porque o agrupamento de cada seita de bruxaria não importa a vertente, cada seita carrega milhões de espíritos das trevas. Tem muitos pais de santo e mães de santo que não conhecem as entidades que ficam no topo da hierarquia, e só convivem com os que são comuns e baixam em seus terreiros. Na bruxaria Wicca, algumas bruxas disseram que espíritos diferentes que não são cultuados em suas religiões apareceram a elas. E na religião tradicional Wicca, acredita-se em 2 deuses apenas, um masculino chamado de Cernunnos,
e outro feminino que é a deusa mãe chamada de deusa tríplice, mas espíritos estranhos que não eram cultuados, apareciam para as bruxas que se aprofundavam na magia. Nenhum espírito dizia que era o deus Cernunnos ou a deusa tríplice. Espíritos se apresentavam com outros nomes que não são citados na religião que ninguém nunca ouviu falar, mas afirmavam que foram enviados por Cernunnos e outros pela deusa tríplice. Para as bruxas que se aprofundavam na feitiçaria, isso é comum, de espíritos estranhos que não são falados na religião, se apresentarem como mensageiros de seus deuses. Qualquer bruxa que falava para mim que um espírito apareceu para ela e revelou o seu nome, mesmo que eu nunca tivesse ouvido falar o nome desse espírito na bruxaria, eu acreditava na pessoa, porque acontecia comigo quando era uma bruxa e ficava confusa, porque não se falava desse espírito na religião, e eu chamo de mistérios das trevas, quando alguma coisa que não faz parte da religião se revela. E foi por essas coisas que tive a revelação que cada religião não tem só 2, 10 ou 50 entidades que são apresentadas aos membros, mas em oculto, existem milhões de espíritos que trabalham em oculto. É igual à igreja, temos a sã doutrina que pregamos, mas tem muitas coisas ocultas da parte de Deus que não estão na Bíblia. Segredos são revelados para quem busca a Deus, e quem não busca não é revelado os mistérios, e ficam só na sã doutrina mesmo. Em outras religiões que não têm Jesus como cabeça, os líderes ensinam uma filosofia religiosa que todos têm que aprender, mas os espíritos que trabalham nessa religião podem revelar as coisas ocultas. As entidades que são apresentadas aos membros, são algumas que os líderes conhecem. Mas quando o membro entra para a seita e se aprofunda, outros espíritos começam a se revelar. Sobre casamentos espirituais, tem os casamentos automáticos. Mesmo sem religião, se servir ao mundo já está aliançado com o Deus desse mundo que é Satanás, e o pecado na qual pratica irá dizer qual é o demônio que se casou. Agora, tem os casamentos específicos que é por escolhas. Uma bruxa irá escolher o espírito na qual irá casar, e a mãe de santo escolherá o chefe de sua cabeça que é o seu líder e marido, porque na Bíblia diz que o chefe da cabeça da mulher é a mesma coisa de esposo, e o chefe da cabeça do homem é Jesus que é o noivo da igreja. Crianças são oferecidas ainda no ventre para uma entidade, e quando nasce, já nasce aliançada com aquele espírito por causa dos seus pais. Sobre pensamentos, se demônios conseguem ler, não, os demônios não podem ler pensamentos de ninguém, eles podem tentar adivinhar através do seu comportamento. Exemplo, se estiver com medo, eles sentem isso, e vão tentar adivinhar o que passa em seus pensamentos através do seu medo. Se estiver nervoso, o demônio irá saber que está, e vai tentar adivinhar o que se passa em seus pensamentos. Então, como as videntes sabem da vida da pessoa, isso é a coisa mais fácil de fazer. Existem milhões de demônios na Terra que ficam observando a vida das pessoas e estudando-as, vendo seus pontos fracos e fortes. Esses demônios passam as informações do que está acontecendo na vida das pessoas para os demônios da vidência. A partir do momento que as pessoas vão procurar as videntes, sobre ler pensamentos, existe a manipulação de pensamentos. Quando um demônio toma a mente de uma pessoa e já assumiu o seu corpo, ele manipula a sua boca. Pessoas que só falam palavras de desgraças, xingam palavrões, palavras chulas e torpes, só fala imoralidade e só canta música de sexo. A boca faz coisas que não é para fazer a respeito do namoro, porque está controlada. Os ouvidos das pessoas também estão controlados, porque só tem prazer em ouvir rocks satânicos, funks pornográficos e rap que só fala de morte, roubo e assassinato. Quanto mais maldade tiver a música, mais os ouvidos querem ouvir, porque está sob controle maligno igual a língua. Os olhos controlados só olham para onde não é para olhar. Ver mulheres nuas na internet e na rua. Uma mulher possuída pela pomba gira, tem os seus olhos pretos maldosos e sensuais quando olha para o homem. Isso se chama controle dos 5 sentidos físicos que o demônio controla. E a mente, quando é controlada, ela vira um ninho de serpentes onde os demônios colocam os seus ovos e chocam na mente dessas pessoas. Chocar os ovos é fazer os pensamentos maldosos se realizarem em ações, tipo matar, estuprar e roubar.
E quando a mente fica no controle dos demônios, todos os pensamentos que os demônios lançam na mente da pessoa, ela fala e faz. Uma bruxa adivinha os pensamentos de um rapaz, porque o demônio que estava com ela lançava pensamentos de palavras malignas na mente do rapaz, e o mesmo demônio falava nos ouvidos da bruxa quais os pensamentos estavam lançando na mente do rapaz, e a bruxa sabia de tudo o que o rapaz pensava, porque os pensamentos não eram do rapaz, mas era introduzido na mente do jovem pelo próprio demônio que trabalhava para a bruxa, e isso passava uma credibilidade para a bruxa. O rapaz começava a crer nela que poderia ajudá-lo, já que estava lendo seus pensamentos. Mas a verdade é que um demônio estava manipulando a mente dele com pensamentos, para facilitar o trabalho da vidente. Os pensamentos normais, os demônios não podem ler, a não ser que eles mesmos coloquem pensamentos que são dardos lançados. Isso acontece com crentes que não têm o capacete da salvação. Falarei também da religião do cristianismo, e como os demônios trabalham no meio evangélico. Isso é a prova de que a religião não salva por ser divisão. No cristianismo, também tem agrupamentos de demônios que trabalham. Mesmo a igreja assumindo Jesus como o cabeça, pode negar a sua sã doutrina não vivendo ela. E quando isso acontece, o cristianismo se torna falso por não viver a palavra. Para o mundo espiritual, só existe dois senhores. Quando negamos um, aceitamos o outro. E isso é automático. Não existe um terceiro senhor. Assim como na moeda existe dois lados, cara ou coroa, e um dos lados terá que cair, assim como existe na ciência o positivo e o negativo, o sim e o não. Fora disso é procedência maligna, o bem e o mal, o céu e o inferno, a luz e as trevas, o caminho largo e o estreito, o caminho da esquerda e o da direita. Não existe a terceira opção no mundo espiritual. Quando deixamos de viver a sã doutrina, viveremos para o nosso corpo pecaminoso que herdou de Adão, e passamos a herdar a morte eterna. Quando não obedecemos às Escrituras, passamos a ser rebeldes no mundo espiritual, e quem desobedece a um rei, é entregue para outro rei mesmo sem querer. Dizer que serve a Deus é obedecer à sã doutrina. Essa é a prova de que serve a Ele. Dizer que serve a Deus por participar de uma denominação é apenas um religioso, e se não pratica o Evangelho não serve o seu Deus. É desobediente às ordens divinas, e no mundo espiritual não pertence a Jesus, porque não serve o Rei que diz que serve, não vive o que Ele mandou, não obedece à palavra e não anda nela, e se não serve a Jesus, serve a Satanás. Porque não existe outra opção de Senhor, ou é de um ou é de outro. Quando nascemos nessa terra, temos que tomar uma decisão de qual Senhor servir. Nascemos no mundo e pertencemos a esse mundo, e não ao céu. Os que se livram da condenação são os bebês que são inocentes, e se morrerem assim, irão ao céu. Mas quando crescemos ainda criança, passamos a conhecer o bem e o mal, e temos que tomar uma decisão. Porque se não aceitarmos o nosso Salvador, e entrarmos para o corpo da graça de Cristo não renunciando o pecado, podemos ser a pessoa mais boa do mundo. Se não tiver ligado com a graça, é o inferno. Quando nascemos nesse mundo já pertencemos ao Deus dele, até no dia que aceitamos a não fazer mais parte desse mundo e não participar mais de suas glórias. Mesmo morando no mundo, não podemos estar sobre o seu poder, o seu sistema não pode mais nos dominar. Somos cidadãos do céu e estamos de passagem por aqui. Nascemos no mundo, mas o que vale é o nosso segundo nascimento, que é quando nascemos no céu espiritualmente e já temos um novo nome, um novo registro e uma identidade de um santo que está de passagem em uma terra temporária. Até no cristianismo tem agrupamentos de demônios da corrupção. Igrejas que eram da sã doutrina, já estão perdendo a essência e perdendo a batalha para esses demônios da corrupção. Tem igrejas fundadas por homens que fazem teologias, e se colocam como mestres e capacitados nos ensinos filosóficos. Tem igrejas fundadas por satanistas e a maçonaria, para enganarem os povos que estão lá dentro com falsas doutrinas. Tem igrejas fundadas como empresas para ganharem riquezas e reconhecimento mundial de autoridade religiosa. E tem igrejas fundadas por servos que são levantados por Deus,
Essas igrejas é que são os alvos dos demônios, e infelizmente muitas dessas igrejas já estão seguindo as doutrinas dessas outras igrejas que eu falei. Estão perdendo a batalha espiritual, porque existe um agrupamento de demônios organizados em destruir os ensinamentos. Vou colocar o meu número de 320 trilhões de anjos caídos, só para facilitar o entendimento dos irmãos dessa hierarquia espiritual. Dos 320 trilhões de demônios, existe uma hierarquia das trevas na qual Satanás é o primeiro que fica no topo, mas depois dele vem o segundo que está no comando, o terceiro líder e o quarto, e assim vai. E dessa hierarquia vai descendo até os demônios de baixo escalão, que fazem os trabalhos mais pesados na terra, obedecendo às ordens dos demônios de alta hierarquia, tipo uma pirâmide, na qual os satanistas trabalham muito com esse símbolo, por saberem das hierarquias demoníacas. Desses 320 trilhões de demônios, imagine quantas espécies diferentes tem de demônios em suas formas físicas. Cada um age em um tipo de pecado, cada um tem uma energia maligna negativa diferente da do outro, e também as forças espirituais de cada um deles são medidas em potência. Quais são os mais fortes? Quais são os mais malvados e violentos? Eles se dividem em legiões, e cada legião tem 6.000 demônios que tem o seu comandante, o general que comanda. Imagine dividir 320 trilhões de demônios em cada legião de 6.000 demônios. Teríamos multidões de legiões que são grupos com bastante demônios sendo comandadas por um cabeça diferente que é o general. Por isso que o apóstolo Paulo falava que a nossa guerra não é contra a carne, porque Deus revelou a ele essas organizações demoníacas de guerras agrupadas. E desses trilhões de demônios que estão na terra, tem as legiões e as castas que são outros agrupamentos, e dentro de cada casta tem um líder, um cabeça na qual os demônios são submissos às suas autoridades, e casta é uma coisa, e legião é outra, porém são agrupamentos de quantidades de demônios que trabalham por um propósito na terra. Segundo uma bruxa que trabalhou comigo há 33 anos atrás, ela trabalhou com uma casta de 666 demônios que ajudavam. Ela dizia que comandava essa casta, tudo o que pedia eles faziam, mas a realidade era ela que era dominada por essa casta. Quantas vezes ela ficava possuída e comia carne podre de animais, e ainda pulava o cemitério e fazia rituais à meia-noite e dormia em cima dos túmulos. Era uma escrava que pensava que estava por cima, mas estava abaixo dos 666 demônios, que tem muito a ver com a numeração da besta. Não posso afirmar que todas as castas têm 666 demônios. Pode ter casta com menos e castas com mais. O importante é entender que uma casta é um grupo, e nesse grupo tem demônios mais fortes e mais fracos. Uma hierarquia também. Falarei sobre a guerra espiritual contra uma legião. A legião tem 6.000 demônios, muito mais que a casta que a bruxa trabalhava. O número 6.000 representa o número da besta, e os 3 zeros é como se repetisse o número 6 3 vezes no ocultismo. Lucas 8 verso 29 e 30. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas 8 verso 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Uma legião fez uma manada de porcos morrerem afogados. Uma legião pode matar uma multidão de pessoas, se jogar em um rio ou mar para se matar. Uma legião pode fazer uma pessoa se jogar de um prédio, porque eu já vi bruxas mandarem apenas 7 demônios para o corpo de uma pessoa, e ela cometer suicídio se enforcando. Mas o objetivo dos demônios que possuem os corpos não é matar, mas usar aquela pessoa como instrumento de perdição para outras pessoas. Eu já vi um jovem cheio de demônios levando outros jovens para os vícios das drogas e roubo, usando o jovem como marionete para fazer os outros de marionetes, pela quantidade de demônios que o jovem tinha no corpo. Se fosse para matarem o jovem, já tinham feito, mas levar uma alma não compensa.
Ela pode ser útil para levar multidões de almas para o inferno. É igual a uma seita que um líder funda, e o diabo só irá levar ao inferno quando a seita começar a crescer e corromper as multidões de pessoas. Quando a doutrina da seita estiver espalhada pelo mundo inteiro, o diabo não irá mais precisar do líder da seita e o matará levando ele para o inferno, e coloca outro em seu lugar. Eu já vi feiticeira trabalhar anos para o diabo, e depois que os espíritos malignos se cansaram dela, mataram e levaram a sua alma, ela perdeu a utilidade e os demônios a descartaram. Eles usam e abusam, e depois lançam fora dizendo que não precisam mais da pessoa. Tratam como lixos e não reconhecem o quanto um bruxo faz por eles. Eles não têm coração e nem um pingo de sentimentos, que se arrependam de seus atos. A malignidade tomou conta por completo. Depois que esses anjos saíram da mansão celestial, eles foram cobertos completamente por trevas e não se arrependem mais. O próprio Deus declarou na palavra, que eles já estão condenados, e acredito que por eles não sentirem dó das maldades dos seres humanos, foi porque Deus permitiu que as trevas tomassem de conta de suas almas para que não se arrependam dos seus atos. João 16 verso 8 ao 11. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Observe que para a humanidade tem salvação, mas para Satanás e os seus anjos não tem. Já foram julgados por se rebelarem contra Deus, conhecendo toda a justiça divina e a santidade de Deus. Satanás preferiu se rebelar. Já para Adão, ele recebeu a chance porque ele não se rebelou contra Deus e foi enganado, por isso que pecou. Não só para Adão que recebeu a segunda chance, mas para toda a população de habitantes desse mundo que veio da mesma carne de Adão. Os demônios vão castigar o feiticeiro no inferno, mesmo sendo o mais fiel da terra a eles, só por ser criação divina. Eles têm ódio, mesmo sendo escravo deles na terra, e sirva aos seus serviços das trevas. O único que vai valorizar os nossos esforços é Jesus, que além de ganharmos a salvação de graça que já foi paga na cruz, ele ainda dá galardões pelos nossos serviços na terra. Ele sim reconhece o seu esforço, até o tempo de oração que ora terá recompensa. Quem ora mais, recebe mais. Ele é justo. Falando da legião, o gadareno com uma legião quebrava os grilhões e as cadeias que os homens colocavam nele. Isso é a força sobrenatural que uma legião tem. Ao ver Jesus, a legião não ficou ali para enfrentá-lo, e foi embora do corpo do homem reconhecendo a autoridade de Jesus. Fisicamente, a legião assustava com a sua força quebrando as prisões, mas espiritualmente saíram rápido ao ver Jesus, provando que não tinham forças espirituais para enfrentá-lo. Fisicamente, ao medir força com os homens venciam, mas espiritualmente não passavam de ratos amedrontados. Eu já vi um homem sozinho bater em mais de 7 homens. Esse homem tinha uma legião, mas perto de um homem de Deus, perdia as suas forças e caía ao chão, porque a nossa luta não é contra a carne. Tenta bater em uma pessoa que tem uma legião de demônios. Agora, quando combatemos na força espiritual, não pela força do corpo mas pela força do espírito, estamos medindo forças e cumprindo o que está em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos maus. Se a nossa luta é contra as coisas espirituais, temos que usar a nossa força espiritual para derrotá-los. Jesus, pela sua autoridade, os demônios sabiam que iriam perder na força e foram embora. Olha o nível de espiritualidade que Jesus tinha, mesmo sem os seus poderes divinos que ele desfez para viver como um homem. Filipenses 2, versos 5 ao 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Hoje os homens de Deus, mesmo tendo unção terrível e grande autoridade, quando se encontra com uma legião, eles não saem e medem forças, diferente de Jesus que por estar acima de todo principado sem pecado algum, eles bateram em retirada. E mesmo que nenhum homem de Deus tenha chegado ao nível de Jesus em autoridade espiritual, Jesus deu autoridade para os seus discípulos.
e hoje essa autoridade foi passada para a sua Igreja Santa. Lucas 10, verso 19. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Observem que quando Jesus fala de cobras e escorpiões, está falando sobre o poder do inimigo. Quem é o inimigo do povo de Deus? É Satanás e seus anjos. Mas os teólogos dizem que cobras e escorpiões são os feiticeiros e bruxas. Isso contradiz o que está escrito em Efésios, que diz que a nossa luta não é contra a carne. Deus não daria poder para o crente pisar no seu próximo. O próprio Jesus não reagiu às chibatadas dos soldados romanos, reconhecendo que a sua guerra não era contra os homens, mas tinha que morrer para vencer na guerra espiritual, e venceu a partir do momento que abriu a porta da graça com o seu sangue. Seu corpo foi o passaporte da salvação, e por ele existe a Igreja hoje. Então, teólogos, não chamem os feiticeiros e bruxas de cobras e escorpiões, mesmo eles fazendo feitiços contra as vidas de vocês. Eles são instrumentos dos demônios e são pessoas que estão cegas, e se soubessem que estão no caminho errado sairiam, porque ninguém quer ir para o inferno seguindo a religião do engano. Dentro do coração de um feiticeiro, tem sentimentos de humanismo ainda. Muitas vezes esses sentimentos congelam e adormecem através dos poderes das trevas, mas quando o calor da palavra de Deus aquece o coração coberto pelas trevas, os sentimentos humanos começam a aparecer, e aquela escuridão que ocultava os bons sentimentos desaparecem pelo poder da palavra. Ame o seu próximo. Não trate como o seu inimigo porque serve outro senhor. Lute com o cabeça que está acima dele. Existe uma liderança acima dele. O feiticeiro sempre será o menor na hierarquia espiritual das trevas, se comparado com qualquer outro demônio. O menor demônio está acima dele por ser espírito imortal, enquanto o feiticeiro é apenas uma pessoa de carne que retornará ao pó. Pode ser o maior feiticeiro do mundo, o mais poderoso de todos, sempre vai ser o menor na hierarquia das trevas. Não se engane pensando que tem autoridade sobre eles, porque fazem tudo o que pedem, tudo é interesse, e se eles obedecem a algum bruxo, é porque existe uma hierarquia acima deles, que dá ordens para eles trabalharem em conjunto com o servo das trevas por um propósito na terra. Falarei sobre a guerra contra as castas. Uma legião pode ser expulsa através da autoridade que Jesus deu à igreja, em Lucas 10 verso 19, mas as castas não funcionam dessa maneira. A bruxa que trabalhava com uma casta de 666 demônios, ela disse que se medissem as forças desses 666 demônios com a legião que estava em um corpo de uma pessoa, as castas superariam em força, e acredito nisso, porque não é a quantidade de demônios que podem ser piores do que as quantidades menores. Vou dar exemplo. O que é mais difícil em uma luta corporal? Enfrentar 20 crianças de 7 anos ou um lutador de MMA, e todos irão dizer que o lutador é mais perigoso, porque no mundo espiritual, tem demônio que tem a força de 1000 demônios, e sozinho pode derrotar mais de 100 demônios se tivessem guerras entre eles. Mas eu acredito que aquela casta que trabalha com a bruxa, medindo as forças dos 666 demônios, superaria as forças de uma legião de 6.000 demônios. Mateus 17 verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E nesse versículo, está exigindo mais que autoridade espiritual, e sim preparo de jejum e oração para enfrentar uma casta. Estou encerrando essa revelação. Que Deus abençoe a cada irmão.